Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Estou outra vez aqui para trazer mais uma porção da palavra de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, estamos carentes da palavra de Deus. Nunca é demais. Se eu pudesse, eu fazia a cada hora, a cada momento, a cada instante. E desta vez eu me encontro com a Bíblia aberta no livro de Naum, no livro do profeta Naum, capítulo 1 e o versículo de número 3, que diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Observe bem essa parte do versículo. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Oh, meus irmãos, que palavra maravilhosa! Quando observamos aqui o profeta Naum profetizando para os moradores de Nínive, que já tinham sido admoestados, já tinham sido exortados cerca de 100 anos atrás, através do profeta Jonas, mas parece que eles não tomaram jeito, irmãos. Eles se converteram, teve todo aquele agir de Deus de uma maneira maravilhosa, mas passaram-se os anos e eles voltaram a se corromper, voltaram a ficar soberbos, a ficarem autossuficientes. E daí Nínive, que sempre foi uma fortaleza, sempre foi uma cidade muito segura, se fortaleceu mais ainda. Segundo a história, os moradores de Nínive, eles fizeram muralhas altíssimas, poderosíssimas, do ponto de vista humano, praticamente intransponíveis. E ali estava agora o profeta Naum para profetizar contra Nínive. Ele profetizou, entregou a mensagem de Deus, e nesta mensagem, extraindo essa parte do versículo 3, eu estava orando agora pela manhã, e o Espírito Santo de Deus me inspirou nesta mensagem, do capítulo 1 de Naum, versículo 3, a parte B, quando diz que o Senhor, Ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E aí dá para entender melhor por que sofrer com Deus, passar prova com Deus, não é ruim, irmãos. Não é ruim. O ruim é quando você está afastado dos caminhos do Senhor. Quando você não está em comunhão com Deus. Aí sim, qualquer luta, por menor que seja, qualquer problema, qualquer tempestade, qualquer tormenta, meu Deus do céu, é horrível. Mas com o Senhor, não tem problema nenhum. É tranquilo, você vê o vento soprar, você vê as ondas subirem, você vê a coisa ficar extremamente complicada, mas se você é crente, se você é lavado e remido no sangue de Jesus, se você crê no Senhor, aí sim, você vai lembrar deste versículo aqui, você vai lembrar dessa passagem, que o Senhor, o meu Senhor, o teu Senhor, Ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Ah, bom, agora dá para entender da tormenta, da prova, da tribulação que os israelitas passaram ao se defrontarem com o Mar Vermelho, perseguidos pelo exército de Faraó. Ah, dá para entender. Porque eles passaram o Mar Vermelho, porque foram vitoriosos em todos os sentidos. Porque Deus, o Senhor, estava com eles na tormenta. Naquela prova, naquela tribulação, o Senhor estava com eles. Não é? Aí dá para entender também por que o Senhor Jesus mandou os discípulos descerem para o mar da Galileia, entrarem no barquinho, esperarem por ele, porque ele estava ainda
ensinando a multidão, e logo depois diz a Bíblia, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, que o Senhor Jesus ainda foi tirar um tempo de oração e os discípulos lá dentro do barco. Mas a Bíblia diz que de repente levantou-se uma tempestade tão grande que quase que o barquinho ia afundando, quase, porque o Senhor Jesus foi chegando e chegou no barco e ele acalmou a tormenta, acalmou a tempestade. Ele estando no barco, irmãos, é uma maravilha. Pode levantar a tempestade que levantar, pode levantar a tormenta que levantar, não tem problema. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, e observamos uma história tão bonita, tão maravilhosa, um exemplo de fé tão grande, aquela história de Jonas, do profeta Jonas, que foi lançado ao mar, não é? Ele foi lançado ao mar, foi engolido por um peixe, aquela história que você já conhece, mas você precisa entender que Deus estava na vida de Jonas. Jonas estava desobedecendo, sim, é verdade, ele estava desobedecendo, mas ele estava na direção de Deus. Deus estava na vida de Jonas. Ele desceu, desobedecendo, mas Deus não o largou. Ele desobedecendo, desceu lá para o porto, depois desceu para o navio, depois desceu para o porão, né? Pagou para entrar no navio. Tem gente que é assim, né? Tem gente que paga para entrar na luta. Tem gente que paga para desobedecer a Deus. Cuidado, isso é perigoso. Jonas fez tudo aquilo, e quando ele confessou de quem ele era, de onde vinha, para o que, quem era Jonas, ele foi lançado ao mar, mas Deus estava com Jonas. A Bíblia diz que Deus ordenou ao peixe. O peixe foi ordenado por Deus, em todos os sentidos. Todo o aparelho digestivo do peixe ficou bloqueado, não saiu nada. Não saiu nenhum líquido, nada que triturasse o corpo de Jonas. Nada que matasse a Jonas, nada que servisse de alimento. Não é? O gosto, o desejo, a fome, o interesse por aquele alimento chamado Jonas foi cortado daquele peixe, porque Deus estava com Jonas na tormenta. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, essa sua luta não vai te matar. Meu irmão, essa tua tormenta não vai afundar o teu barco. O Senhor está na tua vida, creia, seja crente. Deus tem prometido te dar a vitória. Espere em Deus. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Você já deu uma olhada no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos? Quando Paulo enfrentou aquele naufrágio, com toda aquela gente que estava ali com Paulo, ao ponto das tormentas, das águas fortes baterem no barco, despedaçar o barco. Cada um agarrado num pedaço de pau, de noite, no escuro, enfrentando aquela tormenta. Mas Deus estava com Paulo. E se estava com Paulo, estava com os companheiros de Paulo. Porque é assim, aonde o crente está, o crente que é crente em Cristo Jesus, que tem promessa de Deus na sua vida, que tem a marca do sangue de Jesus, aonde ele estiver, o Senhor está com ele, o local é abençoado e quem está em volta dele também. É por isso que o Satanás se levanta muitas vezes na vida de pessoas para querer te humilhar, para querer te constranger. Mas é porque o Espírito de Deus, a luz, o brilho do Espírito Santo de Deus está na tua vida. E isso, o inimigo, o adversário, não gosta. Então Paulo estava ali. E quando todos pensavam que a coisa já não tinha mais jeito, Paulo disse, gente, olha, seria bom se vocês tivessem me ouvido, falando pro capitão, né, pro comandante lá do navio, seria bom se o senhor tivesse me ouvido. Virou para os amigos e disse, olha, vocês fiquem tranquilos, porque o Deus a quem eu sirvo, o anjo dele me visitou ontem. E disse, Paulo, fica tranquilo, olha só, no meio da tormenta, o barco só os pedaços. E o anjo manda Paulo ficar tranquilo. Ele disse, você não vai morrer, nem os seus companheiros, nem um fio de cabelo de você vai ter problema. Fica tranquilo, Paulo.
O Senhor é contigo. Glorificado seja o nome do Senhor. Está aqui, irmão, ó, coisa linda. Olha aqui, eu até quero mostrar para você. Naum, tá vendo? Capítulo de número 1, versículo 3, a parte B do versículo. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Paulo enfrentou aquele naufrágio. Ao olho humano, na lógica humana, ele teria morrido, teria perecido. Mas ele chegou lá do outro lado, porque Deus estava com Paulo na tormenta. Que coisa linda, irmãos. Lembro-me de uma vez, quando eu estava vindo dos Estados Unidos, no avião da American Airlines. Eram 10h30, eram 22 horas e 30 minutos, 22 horas e 35 minutos, de uma noite chuvosa, de muita tempestade, de muitos raios, que pairavam em cima da cidade de São Paulo, especificamente lá em Guarulhos. E aquele avião, depois de tantas horas, aquele avião tentando aterrissar, e o comandante falou para nós: senhoras e senhores, por questão de segurança, recebemos uma ordem do controle em terra para que fiquemos circulando em cima de São Paulo até que haja condições meteorológicas para descermos, para aterrissarmos. Irmãos, nós ficamos 35 minutos voando em cima de São Paulo, para lá e para cá, para lá e para cá. E eu olhava da janela do avião e via aquele brilho forte dos raios. As nuvens carregadas batiam na asa do avião, que tremia tudo, balançava tudo. E eu calado, muita vontade de chorar. Pensei que era o fim. Encostei a cabeça no canto da cadeira e disse: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Tomei este avião nas tuas mãos, Senhor. Guarda-nos, conceda-nos uma ótima aterrissagem. Meu Deus, o Senhor nos trouxe até aqui. Tenha misericórdia de nós. O Senhor é o dono do vento, é o dono do raio, é o dono da chuva, é o dono de tudo. Meu Deus, dá uma ordem. Faz alguma coisa. E comecei a chorar. Comecei a orar dentro do avião. Já estava aí beirando por volta de 11, 11h30 da noite. Quando eu estava naquela oração, eu pude ouvir o comandante dizer: senhoras e senhores, acabamos de receber autorização da torre para descermos. Estamos realizando o processo de aterrissagem. Por favor, apertem os cintos. Oh, meus irmãos, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, prova é alimento do cristão. Tribulação é alimento do cristão. Esse evangelho fácil, esse evangelho do oba-oba, esse cristianismo de que não tem luta, sai dele, sai dele. Está na Bíblia. O nosso Deus, ele caminha na tormenta e na tempestade. Deus está contigo, irmão. Deus está contigo. Não se afaste, não peque, não desobedeça a palavra de Deus, não desobedeça o seu pastor, não desobedeça a voz do Espírito Santo que está dentro de você. Seja obediente, seja humilde, seja simples. Espera um pouquinho. O Senhor é o dono do tempo. O tempo da tua vitória está nas mãos de Deus. O tempo do teu milagre está nas mãos de Deus. Você tem orado, tem pedido. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Fica quieto. O Senhor vai te exaltar. O Senhor vai te abençoar. Eu desci em paz com todos os demais passageiros daquele voo da American Airlines, que tinha saído lá de Boston. Estava aterrissando agora em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Desci tranquilo. Aí eu agradeci a Deus. A hora que o avião estava taxiando para chegar lá, eu disse: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus, por esta bênção, por este milagre. Muito obrigado. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Guarde essa palavra do seu coração. Coloque ela no seu coração. Creia no Senhor, tá bom? Espera nele, porque ele caminha com você em todos os lugares, inclusive nessa tormenta que você está passando, nessa luta que você está passando. Deus é contigo.
Forte abraço, Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Obrigado por estar nos dando o privilégio de estar assistindo esse vídeo, de estar ouvindo esta mensagem. Palavra simples, palavra curta para não lhe cansar. Ore por mim, eu preciso da sua oração. Tenho certeza que Deus está andando comigo nessa tormenta. Tenho convicção que Ele está andando contigo também aí, tá bom? Um abraço, a paz do Senhor, desse seu amigo, desse seu irmão em Cristo Jesus, pastor Ivaldo Costa. A paz do Senhor.